Olá, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Muito bom estar aqui novamente com você no nosso canal Falando de Deus, né? E nós vamos trazer mais uma palavra aqui, né? Comentando sobre as graças do Senhor e as grandes coisas que o Senhor faz sobre as nossas vidas. E vamos falar dele. Como é bom falar de Deus. Se falamos dele é porque ele tem agido. Se falamos de Deus é porque ele tem demonstrado o seu poder sobre nós. E muito, e muito. E eu quero falar, a palavra que eu quero trazer para os nossos corações hoje é a fidelidade circunstancial. Opa, o que é isso? Palavra difícil, né? Circunstancial. Bom, as circunstâncias da vida. Nós somos muitas vezes e nos colocamos muitas vezes como estratégicos dentro da nossa fidelidade com Deus. E eu me coloco nessa situação. Já me encontrei várias vezes me posicionando como querer fazer para ganhar algo, ou seja, a circunstância me coloca a agir de uma forma para que eu tenha reembolso ou retorno daquilo. Isso é interesse, isso é agir por interesse. E Deus conhece muito os nossos corações, por mais que você faça isso de forma não intencional e que na maioria das vezes você não faz de caso pensado, mas é o que está no seu coração. A fidelidade circunstancial, a fidelidade da circunstância, a fidelidade de um momento que vai te trazer retorno, porque você quer ser premiado por aquilo, você quer seguir dentro de uma premiação, seguir dentro de um ganho, né? E a palavra de Deus nos traz isso e uma passagem muito interessante que há algum tempo já tem falado no meu coração. Deus tem trazido essa palavra para que eu possa meditar nela e trazer para nós aqui no dia de hoje. E ela está em 2 Crônicas. Depois eu quero que você abra sua Bíblia e leia o capítulo 25 de 2 Crônicas, que vai nos trazer justamente o que ocorreu na vida do rei Amazias. Eu vou contar aqui essa história para que nós tenhamos o discernimento sobre o que Deus está falando conosco. O rei Amazias era um rei que ele tinha uma guerra para ser batalhada, uma guerra para ser vencida. E ele fez a contratação de guerreiros, de um número grande de guerreiros extras ao do reino dele, para que ele pudesse vencer essa guerra. Ele já tinha feito a contratação, ele foi lá, chamou aqueles mercenários, né, ou guerrilheiros de outras terras, para poder vir e compor o exército dele. E ia para a batalha, sem conversar com Deus, sem pedir a Deus, sem orar a Deus, pedindo discernimento daquilo. No entanto, Deus enviou um homem de Deus, assim diz a Bíblia. E o homem de Deus chegou próximo ao rei Amazias. Esse homem de Deus, com certeza, era um profeta, era um homem escolhido por Deus para levar a sua palavra. É assim que Deus se manifestava no Antigo Testamento, através dos profetas, né? Ele falava através dos profetas. Hoje ele fala conosco através do Espírito Santo e de Jesus na nossa vida e da palavra dele que ele deixou escrita. Mas no Antigo Testamento ele falava muito por meio dos profetas. E esse homem de Deus chegou para o rei Amazias e disse que ele iria perder a batalha se ele fosse contratar esses outros homens para levar, e que Deus mandou que ele fosse só. Vai só e seja forte. Assim foi o que Deus disse para Amazias. E Amazias, conhecendo do poder de Deus, não quis teimar com Deus naquela situação. Falou assim, opa, já está me dando a mensagem. Sei que se eu for fazer isso, eu posso perder a guerra. E aí ele deu aquela murmurada, né? Poxa vida, homem de Deus, eu já paguei aos mercenários, já estão pagos, eu vou perder esse dinheiro? E o homem de Deus trouxe para Amazias, dentro do versículo 9 do capítulo 25, algo maravilhoso para nossas vidas, dizendo, mais tem Deus que te dá do que isso. E aí nós trazemos isso para as nossas vidas, e quero parar por aqui um pouco para a gente poder meditar nisso. Quantas vezes nós temos projetos próprios, lutamos de forma desenfreada para manter os nossos projetos, para manter aquele orgulho sobre determinada situação, e aquilo não está dentro dos projetos de Deus. Deus quantas vezes já nos disse para sairmos da gaiola, sairmos de uma prisão,
orar a Ele, perguntar a Ele qual a direção para a nossa vida dentro de determinada ação. Ou independente se Ele realmente até nos colocou naquele projeto, nos trouxe lá atrás, foi um projeto entregue por Deus, mas justamente para chegar no tempo certo de entender se nós ficaríamos agarrados naquilo ou se Deus nos convidaria a abandonar aquilo que a gente fez, aquilo que a gente acha que deu, aquilo que a gente pagou, seja com o tempo, seja com o suor, seja com a atividade, seja com o planejamento nosso. E Deus nos convida a sair e agora vir com Ele e deixar que Ele haja. A palavra de Deus diz aqui, vai só, age e seja forte. Nós com Deus sendo forte e agindo, não tem quem vença. Não tem quem vença. Porque mais tem Deus que te dar do que isso. Está escrito na Bíblia. Tem até aquele ditado popular, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Então, na verdade, pode ser até nascido desse versículo, né? Mas que Deus tem muito a mais dar para nós, Deus tem muito mais a fornecer para nós, não pelo ganho do que a gente pode ganhar, mas do que Ele vê, dos planos que Ele tem, da visão que Ele tem de futuro e da provação. Ele prova os nossos corações. Tem o versículo também que Jesus, falando para o homem rico, mais fácil é um camelo passar por dentro de um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque justamente está ligado também nessa palavra, você deixar aquilo que você acha que conquistou, que é seu para trás, em prol do que Deus tem para te dar, em prol do que muito mais Deus tem para te dar. Trago essa reflexão para nossas vidas, justamente para entendermos o que nós devemos desapegar. Qual é o desapego que nós devemos ter da nossa vida no momento que nós estamos vivendo? Eu estou apegado a o quê? Que bem, que prática, que atividade, que momento, ao que eu estou apegado nesse momento? Que está me impedindo de seguir com Deus só e sendo forte, porque muito mais tem Ele para me dar. Meu irmão, eu trago essa palavra para os nossos corações porque é uma palavra de reflexão pesada e de uma ação e atitude individual. Quando eu disse no início dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, que nós temos uma fidelidade circunstancial, e Amazias teve essa fidelidade circunstancial porque ele fez o que Deus pediu. Ele abandonou, deixou os homens que ele pagou, perdeu o dinheiro dele, foi e ganhou a guerra. Mas Amazias caiu novamente na sua perdição. Outros momentos surgiram que Amazias adorou, inclusive a outros deuses, colocou outros deuses na sua vida, colocou outras frentes de prioridade na sua vida e nem sempre tinha um homem de Deus para parar na frente dele e falar, não faça isso. A consciência de Amazias deveria falar muitas vezes com ele e ele não deu liberdade para isso. Ele continuou agindo por suas forças e o que aconteceu? O reino dele foi tomado por outros reis e ele perdeu o seu reinado, porque o Senhor não estava mais com ele. E nas nossas vidas, meus irmãos, também é assim. Deus dá várias oportunidades e muitas vezes Ele vai mandar um homem de Deus na sua vida e vai falar, abandone, siga sozinho, siga com Deus, largue para trás tudo isso que você acha que é seu e que você está fazendo ou que você conquistou. Veja o que muito mais Deus tem para te dar. E você tem a oportunidade de sempre, a partir desse momento, buscar a presença de Deus e não só pela circunstância da ganância ou do egoísmo, você tomar uma decisão, mas sempre, mesmo que você possa ter uma visão de vantagem, perguntar a Deus e saber se aquela vantagem é uma vantagem que Deus quer te dar, é algo que Deus quer te orientar, ou se não, se você tem que deixar aquilo e seguir outros caminhos, seguir até o caminho da desvantagem, porque lá na frente muito mais Deus tem para te dar do que isso, porque a palavra dele diz. Então vamos refletir nisso, vamos trazer isso para as nossas vidas, vamos trazer isso para os nossos corações, vamos pedir para que Deus abra nosso entendimento nesse sentido, abra nossa visão nesse sentido, mostre para nós sempre, 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 tira de nós o egoísmo, tira de nós, Senhor, o sentimento circunstancial, de entender como levar vantagem nesse momento. Até sobre Deus nós queremos levar vantagem. Até com Ele a gente quer ter estratégias. Ele não é nosso servo, o Senhor não é nosso servo, nós somos servos de Deus. Ele não vive para nos dar o que nós pedimos, Ele vive para nos abençoar dentro da direção que Ele sabe que é melhor para nós, para o fim das coisas.
Porque como Paulo disse, nós andamos na terra olhando para as coisas do céu. E se nós ficarmos só olhando para as circunstâncias da terra, nós nunca vamos olhar para as alturas. Nós não vamos ter relacionamento com as alturas. Nós não vamos ter relacionamento com Deus. Então vamos orar. Vamos orar e pedir para que Deus, nesse momento, traga para nós esse discernimento constante e pleno a todo momento das nossas vidas, que nós não caiamos, mas nas nossas ciladas, das nossas próprias mentes e do nosso próprio egoísmo. Amém? Então, se você puder, aonde você estiver, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus. Senhor, nós viemos nesse momento agradecer por essa palavra, agradecer por ter deixado essa palavra escrita com esse exemplo para nós, onde podemos por nós mesmos, ó Pai, entender a maldade, o grau da maldade dos nossos corações. Sim, somos circunstanciais, mas o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor, ó Pai, nos perdoa, o Senhor sabe que temos, ó Pai, em nossos corações o desejo de te seguir. Por isso, Pai, em cada um de nós aqui que estamos orando com o Senhor agora, eu venho te pedir, tenha misericórdia e muda, Senhor, esse sentimento em nós, para que nós possamos parar de seguir o Senhor apenas por circunstâncias que nos tragam benefícios, mas sim pela plenitude da presença do Seu Espírito em nossa vida. Traz em nós, ó Pai, um sentimento de gratidão constante, onde saibamos que não o que temos hoje, mas o que o Senhor planeja para nós amanhã é muito maior do que aquilo que podemos achar que estamos perdendo, porque mais tem o Senhor para dar. E nós queremos ser fortes, e isso só, mas com o Senhor, Pai, do nosso lado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Abra as nossas mentes e os nossos corações e nos coloque ligados na presença do Seu Espírito a todo momento, para que nós não caiamos nas nossas próprias tentações. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, meu amigo, minha irmã. Muito obrigado por mais esse momento que você tirou para poder ouvir um pouquinho da palavra de Deus e que nós podemos falar de Deus. E eu peço muito para as nossas vidas e que Deus continue nos abençoando e derramando a sua graça sobre nós, aumentando a nossa visão acerca do caminho dele e direcionando para tudo naquilo que Deus quiser que nós estejamos submetidos. Louvo a Deus pela sua vida e agradeço muito, muito, porque você está abrindo o seu coração para a palavra do Senhor. Um grande abraço, fica com Deus e que a graça dele esteja sobre nós. Obrigado.